E a família, mami está mesmo muito frio. Mas não estou aqui para falar sobre o frio. Venho aqui para transmitir ou passar uma mensagem. Não só para vocês, mas também sirva para mim e para nossos filhos. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que todo filho que não honra seu pai e sua mãe está sujeito a todo tipo de erro, qualquer eventualidade negativa, coisas que possam confundir a sua vida futuramente, está sujeito. E também aprendemos que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, né? Isso é bíblico, não deve provocar a ira dos seus filhos. Aprendemos também que nós homens devemos amar nossas esposas, assim como Cristo amou a cabeça da igreja, né? É o homem que deve amar. Em nenhuma parte diz que a mulher deve amar, mas sim o homem deve amar. A única coisa que diz sobre a mulher é que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Isso tudo está lá escrito. Não são palavras que saem de mim ou saiu de qualquer homem, né? São homens que foram baseados, inspirados por Deus, para que pudesse escrever o que está lá nas Escrituras Sagradas. Então, vou começar por ponto, dizer que todo filho que não ouve conselho do seu pai, esse filho está sujeito a todo o mal que o mundo poder lhe apresentar. Está sujeito. Conselho de uma mãe e de um pai é luz, é caminho. Deus se apega nos conselhos dos pais para dar bênção ao filho. E quando o filho não aceita esses conselhos, está a dizer a Deus que não quer a sua bênção. Porque uma bênção, a bênção de um pai ou a bênção de uma mãe, está assinado por Deus. Muitas das vezes, nossas vidas não caminham devidamente bem. É porque não acatamos certos conselhos que os nossos pais nos passaram. Então, passamos por situações difíceis, enfrentamos tribulações e não entendemos por que estamos a enfrentar esse tipo de dificuldade. É tudo porque não ouvimos conselho dos nossos pais. Por outra, os pais também não devem provocar a ira dos seus filhos, como muitas das vezes lançar palavras ofensivas, negativas diante de um filho. O filho, necessitando de algo, vai solicitando ao pai e o pai está sempre no lado negativo de que nunca tem, ou vai fazendo promessa e não cumpre com suas promessas, o filho vai crescendo com aquilo e vai fazendo uma autoavaliação sobre o seu pai, que é um pai que nunca está presente nas necessidades dos filhos. Quando o filho precisa, o pai faz promessa, não cumpre. Então, isto também pode provocar a ira de um filho. Mostrando diferença em casa em que este filho é favorito, o tratamento é diferenciado aos outros, os filhos vão observando esse tipo de atitude diante do pai. Isso gera ciúme. E ciúme muitas das vezes nos leva a cometimento de erros. Nós já presenciamos e vimos sobre Caim e Abel, né? Então, um teve ciúme do outro, porque olhou no tratamento em que lhe era dado por parte, se calhar, de seus pais ou mesmo de Deus. Criou um certo ciúme ao Caim, e que levou o mesmo a cometer o erro de matar seu irmão. E isso atualmente na sociedade ou em nossas próprias casas temos observado muito isto, em que filhos vão matando pais,
irmão entre irmão vão se matando, tudo por causa de certos conflitos internos no seio da família. A diferenciação do tratamento e que os pais vão dando aos filhos leva a cometimento de muitos erros por parte tanto dos pais como dos próprios filhos. Temos que rever bem este lado, como é que vamos tratar os nossos filhos para não provocarmos a sua ira. Depois, venho falar aqui a questão do homem, como é que o homem deve se apresentar no tratamento que foi lhe dado por Deus ou por Cristo. Neste caso, que deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. O amor é essencial. Quem ama a sua esposa, ouve a sua esposa. Ouvir a voz de uma esposa ou receber o conselho de uma esposa é receber prosperidade. As palavras de qualquer esposa, a palavra de uma esposa traz prosperidade. Faz com que o homem evite muitos erros na vida. A esposa, ela, na nossas vidas, ela serve, ela aparece na ausência das nossas mães. É como se a nossa mãe tivesse a nos aconselhar. Então a esposa conhece, sabe muito bem o que é certo para o seu esposo e o que é errado. Então ela vai matando certos vícios, certos comportamentos negativos que é errado na vida do seu esposo, de maneira que traga palavras confortáveis, palavras que sustentam, criam estabilidade no próprio relacionamento, palavras que alimentam o próprio relacionamento de maneira que o homem prospera. Por isso que tem se dito que por detrás de um grande homem tem sempre uma mulher. Então, todo homem que tenta prosperar na vida, cresce na vida, tem uma mulher por detrás. Tem uma mulher por detrás. Uma mulher que lhe alavanca, que lhe lança, que lhe deita para lá, que lhe faz com que o marido vá para frente. Marido, você tem que crescer. E muitas das vezes, se não ouvirmos esse conselho por parte das nossas esposas, caímos também em erros. Caímos em erros. É preciso ouvir o conselho de uma mulher. É preciso ouvir quando uma mulher está a te chamar a atenção no lado do erro, no lado negativo do que você estiver aí a cometer. Por outra também, tocando naquilo que é a essência da submissão da mulher. A submissão não é escravatura. A submissão é um processo da mulher submeter ao marido na condição do respeito, na condição da cumplicidade, entender que eu estou aqui como mulher, o meu papel como mulher é ouvir, simplesmente obedecer certas coisas que o meu marido dizer que isto não. Aquilo que o meu marido necessitar de mim, eu estarei pronta para poder fazer, mesmo sem ele pedir. Eu estou aqui para poder fazer isto em prol do benefício, o bem-estar do meu marido. Exemplo, não é preciso o meu marido dizer, esposa, a minha roupa, esposa, a minha roupa está suja. Não é preciso o marido dizer, esposa, preciso de água para banhar, esposa, estou com fome. Não, a mulher tem que conhecer a fome do marido, a mulher tem que conhecer a higiene do marido na condição de preparar a roupa. Não é porque a mulher vai banhar o marido, não. O marido tem que banhar mesmo sozinho. Só se caso estiver doente, sim, a mulher deve aparecer para poder banhar. Caso de meter água, casa de banho, para aqueles que têm chuveiro, facilita para muitos de nós que precisamos de uma banheira para levar a casa de banho e para poder dar um duche. Não é que seja uma constante você
obrigar a tua mulher ou pedir a tua mulher que leve água na casa de banho. É só quando, se calhar, você estiver ocupado, pedir, ela pode fazer esse trabalho para ti. E por outra também, a submissão é sinônimo de respeito. Não é só a mulher que tem que ser submissa ao marido. O homem também deve ser submisso à sua esposa. É aquilo que eu já disse lá atrás, que a mulher o homem que ouve o conselho da sua esposa também estará a ser submisso à sua esposa. Isso é respeito. É respeito. Então, esses 4 pontos que praticamente eu trouxe aqui, pode ter outras pessoas que poderão desenvolver melhor este assunto que eu neste momento, mas é preciso olharmos bem para aquilo que é a nossa missão aqui nesta terra. Eu vou fazer uma recapitulação. Eu disse que primeiro, filhos, honrai seus pais para que se prolongue o vosso dia na terra, né? Todos os filhos devem ouvir o conselho de seus pais. Depois falei aqui também de um pouco do que os pais não podem provocar a ira dos seus filhos. Os pais têm que respeitar os filhos para que os filhos possam respeitar os seus pais. Falei também aqui um pouco na condição do amor e como é que quem deve amar. O homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, o homem tem todo o dever de amar a sua esposa, tem que amar mesmo. Depois falamos aqui também um pouco da questão de submissão, que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Submissão não é sinônimo de escravatura, mas é sinônimo de respeito e compactuar a mesma ideologia dentro do lar, ter a mesma expressão na condição de que a esposa está ali para ser auxiliar do seu marido naquilo que o marido necessitar da sua esposa. Isso é sinônimo também de submissão. Família, muito obrigado. Eu sei que o vídeo é muito longo, mas precisamos passar essas dicas. Eu sei que muitos vão se rever a isto, outros que não quiserem se rever, peguem este conselho, sirva para todos. Muito obrigado, valeu. Vosso irmão Lino Capoco, sempre presente.